prezados alunos, estamos novamente em contato com vocês neste momento hoje para darmos início ao nosso 5º módulo, onde nós vamos estar vendo algumas funções, especialmente a função lógica C, porém de forma encadeada, ou seja, num pressuposto que eu vou usá-la mais de uma vez, né? E para isso, eu criei alguns exercícios com o objetivo de mostrar como isto acontece, né? Então, os objetivos a serem alcançados com essas atividades do 5º módulo, basicamente são, primeiro, utilizar múltiplas funções lógicas C. Então, é importante dizer que eu consigo usar dentro de uma mesma função outra função lógica. Isso a gente vai ver neste módulo. E aí a gente chama de função encadeada, né? Então, por isso que o segundo objetivo está aqui, utilizar a função lógica encadeada. Depois, nós vamos aprender a usar a função composta, onde eu uso a função C, por exemplo, e a função E, ou eu uso a função C e a função OU, e ainda eu uso a função C e a função soma. Poderia usar outras funções aqui, mas em função do nosso tempo, eu vou estar mostrando para vocês estas quatro formas de você trabalhar com a função lógica C, né? A gente também, então, como um todo, vai aprender a utilizar fórmulas em conjugação com funções, que significa o quê? Usar uma função junto com outra, e vamos rever a questão de ordenar valores numa tabela, tá? Bom, este 5º módulo, eu adotei uma dinâmica um pouquinho diferente das anteriores. Eu acho que vocês já podem perceber que eu venho mudando a cada módulo. E essa mudança se justifica em função que eu estou refletindo sobre como que está se dando o aprendizado de vocês na modalidade à distância. Então, o que eu criei para além do que a gente já tem visto de dinâmica? Complementar as videoaulas, eu crio os enunciados, eu trago os enunciados para que vocês possam estar acompanhando, com o objetivo de vocês fazê-lo na prática, até porque no fórum que eu solicitei que vocês interagissem pedindo sugestões das aulas, alguns alunos solicitaram que achavam interessante continuar desenvolvendo os exercícios na prática. Então, eu optei a seguinte estratégia. Eu vou lançar no Moodle os enunciados, os quais eu vou fazer os exercícios na prática, nas videoaulas, com o objetivo de vocês fazê-los a seu critério. Mas ainda eu permaneço com as atividades de questionário, né, onde eu posto o questionário no Moodle e vocês acessam o questionário, assistem às videoaulas, resolvem as questões, e aí este vale como instrumento de avaliação. Por que eu estou optando, eu quero justificar aqui, como um instrumento de avaliação o questionário, e mudei um pouco a dinâmica dos arquivos? Porque vocês bem sabem que quando a gente trabalha na modalidade EAD, o número de alunos que a gente tem é bem maior do que numa aula convencional, né? Onde numa aula convencional eu teria 40 alunos, nesta modalidade eu tenho 120 alunos. Por quê? Porque são 4 polos de 40, 3 polos de 40 alunos, né? São Borja, Cruz Alta e Quaraí. Então, se você quiser fazer um trabalho mais dedicado de observar o desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno, a gente não pode dar um tiro no pé. Significa o quê? Trabalhar contra a nossa dinâmica de tempo.
Porque assim como vocês também administram o tempo de vocês, eu, como docente, também administro o meu tempo. Vejam por quê. Eu sou professora de dedicação exclusiva no Campo Santo Augusto e esta disciplina EAD é uma atividade extraescolar às minhas horas de trabalho. Então, quer dizer, eu devo planejá-las em momentos que eu não esteja no campus. Se vocês observarem, agora são 6h41 da manhã de domingo e eu estou gravando essa videoaula. Quer dizer, eu estou utilizando um horário extra classe para poder fazer essa interação. E no momento que eu permito a vocês, que vocês postem exercícios, arquivos, e que eu tenho que corrigi-los individualmente numa quantidade tão grande de alunos, me rouba um pouco de tempo, porque eu não vou dar uma passada de olhos, eu vou olhar arquivo por arquivo, planilha por planilha, como eu já fiz nos 2 primeiros módulos. Então, na verdade, eu optei em fazer essa dinâmica tentando facilitar o meu trabalho, mas não com isso deixando que vocês aprendam. Então, a partir de agora, o que eu optei em fazer? Os questionários permanecem porque o Moodle faz o cálculo da nota por ele só, né? Tu programa ele quanto vale cada questão e ele te gera o resultado, né? Apesar de ter dado alguns problemas, como vocês bem sabem, mas acredito que isso já tenha sido resolvido. Então, neste sentido, eu optei de fazer os questionários. Porém, a partir do 5º módulo, eu vou abrir a opção de que vocês postem as suas atividades, mas é importante destacar que estas atividades que eu gostaria que vocês fizessem na prática, e para isso seguem em anexo os enunciados, auxiliando vocês ou orientando-os de como fazer os exercícios, entram na dinâmica das aulas como uma forma complementar e eles serão avaliados nos 30% da avaliação qualitativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para o módulo 5, a avaliação quantitativa dos 70% é o questionário, onde este questionário vale 5 pontos neste módulo, né? Como nos anteriores. Porém, os enunciados que seguem em anexo, onde eu deixo livre para quem quiser resolver, se quiser exercitar na prática, vale como avaliação qualitativa dos 30%, ou seja, aqueles alunos que entregarem, que postarem no Moodle os enunciados, os exercícios feitos, terão sua nota acrescida, melhorada em função de que eu vou ser criteriosa, como eu já disse anteriormente, na avaliação da interação de vocês com o ambiente. Então, por isso que eu coloco nessa observação aqui, na atividade proposta 5, a seguinte observação: ninguém é obrigado a fazer os exercícios práticos. A tarefa de avaliação é o questionário que estará no Moodle. Porém, aqueles que fizerem terão maior expressão quando da avaliação qualitativa, ou seja, os 30% de interação no ambiente. É importante dizer também, pessoal, que o meu objetivo é o aprendizado. Pouco me importa se eu vou levar 10 meses para trabalhar a disciplina. Claro que existe um tempo que a gente tem que cumprir, que são os 4 meses ou 8 módulos. Mas eu gostaria que no final vocês aprendessem algo, mesmo que não muita coisa, até porque o aluno EAD ele é autodidata, o perfil do aluno é autodidata. Isto significa que vocês têm que correr atrás, né? Vocês não têm o perfil de aluno de sala de aula convencional, pelo menos em teoria é isso que a gente espera, porque é um público mais adulto, é um público que já tem uma formação, é um público que
tem que trabalha, então que tem que administrar o seu tempo. Então, neste sentido, eu lancei esse desafio a vocês. Faz quem quer os exercícios práticos, porém, eles são parte da avaliação qualitativa. Então, a partir das próximas videoaulas, a dinâmica será a seguinte: eu mostrarei o enunciado do exercício, onde vocês poderão fazê-lo na prática. E logo na sequência eu mostrarei a videoaula resolvendo o exercício. E aí a parte avaliativa vai ser a posteriori, que é o questionário. Eu espero que vocês tenham compreendido essa nova dinâmica e que a partir desse quinto módulo a gente consiga continuar desenvolvendo conteúdos para a aprendizagem de vocês. Até a nossa próxima videoaula.